a direção do Senhor para esse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos reunidos diante da Tua santa presença e nós te pedimos que tudo que vai ser pregado nessa noite seja alinhado com a Tua vontade. Que Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Nós sabemos que sem a Tua direção, sem a Tua guia, meu Pai, nós não somos nada. Nós, pela nossa própria inteligência, Senhor, não temos a capacidade, Senhor, de fazer o que somente o Senhor pode fazer, que é dar a verdadeira instrução, meu Deus, ao homem. Aquela instrução que vai trazer entendimento, meu Deus, aquela instrução que vai trazer arrependimento, que eu diria que é uma das principais coisas. Então, que em nome de Jesus o Senhor possa gerar arrependimento nessa noite e que haja, meu Deus, salvação, meu Deus. Se há alguém aqui que ainda não te conhece, meu Pai, que possa te conhecer. Que a semente que vai ser lançada nessa noite, meu Deus, venha ser boa e caia numa terra, num terreno limpo, meu Pai. Limpa o terreno do nosso coração, tira todo espinho, toda pedra, meu Pai. E que em nome de Jesus essa semente venha a gerar, Senhor, frutos, venha crescer, ter raízes e gerar frutos. Em o nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Podem se assentar. Nós vamos ler uma passagem que está em 1 Reis, capítulo 20, certo? Até muito próximo da passagem que o irmão leu. E eu também vou até falar de Acabe, esse mesmo personagem que ele tinha citado, né? Ver como as coisas de Deus, elas se alinham, né? É muito forte. Então, se a igreja já encontrou 1 Reis, capítulo 20, vamos ler do primeiro versículo até o 8º. Diz o seguinte: Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército. Estavam com ele 32 reis com os seus cavalos e carros de guerra. Ele subiu, cercou Samaria e lutou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus. As suas mulheres e os seus melhores filhos também são meus. Vamos fazer uma pausa nessa parte, só para a gente ter um melhor entendimento. O que estava acontecendo aqui, irmãos? Aqui havia um homem, Acabe, que naquela época era o rei de Israel. E aquele homem, ele era um homem que tinha o seu coração desviado dos caminhos do Senhor, certo? Só para você ter noção, ele era esposo daquela famosa Jezabel, né? Já vê que por aí o homem não era gente boa. E o que acontece? No começo dessa passagem aqui, a gente vê que o rei da Síria, Ben-Hadad, o nome desse homem, ele vai e cerca a cidade de Samaria. Ele manda aquela mensagem para o rei de Israel, que era justamente Acabe. E se a gente lembra do que ele falou, né, ele enviou esses mensageiros, e olha que coisa, só repetindo aqui, ele falou: a sua prata e o seu ouro são meus, as suas mulheres e os seus melhores filhos também são meus. Quem quer ouvir uma mensagem como essa? Não é uma mensagem boa. Imagina que chega alguém na sua casa e diz: olha, tudo que é seu, tudo que está aí dentro da sua casa é meu. Sua mulher, seus filhos. Isso é uma palavra boa? Com certeza não. Não agrada ninguém, verdade. Mas o que acontece? Olha a resposta daquele homem, Acabe. Preste bastante atenção. Nós vamos para o versículo 4, né? Versículo 4. O rei de Israel respondeu: seja conforme a sua palavra, ó rei, meu senhor. Eu sou seu, e tudo que tenho é seu. Então, preste atenção aqui novamente. Aqui, em vez dele repreender aquela palavra, em vez dele lutar contra aquela palavra, que era uma palavra de derrota,
ele aceitou, ele disse, não, é tudo seu. Então Acabe era um homem que ele estava totalmente fora da vontade do Senhor. Ele não sabia o que era certo e o que era errado, de fato. Talvez ele até sabia, mas não queria seguir o que era certo. Amém? Então, como eu falei, nós vamos ler até o versículo 8, e diz o seguinte, vamos continuar. Os mensageiros voltaram a Acabe, ou seja, o rei da Síria, e disseram, assim diz Ben-Hadad, quando enviei mensageiros que dissessem, a sua prata, o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos são meus, era para que você os entregasse para mim. Se amanhã, a estas horas, eu tiver de enviar os meus servos até você, eles vasculharão o seu palácio e as casas dos seus oficiais e meterão as mãos em tudo o que você tem de precioso e o levarão. Olhe para cá, por favor. Então vocês veem, olha que prepotência daquele rei da Síria. Ele falou que quando ele enviou os mensageiros, já era para que Acabe, o rei de Israel, entregasse tudo para ele. Então ele enviou os mensageiros de novo falando isso. Ele repetiu a mesma mensagem e ainda disse que Acabe não tinha atendido, não entendeu, em outras palavras, é claro, né? Então, o que aconteceu depois disso, irmãos? No versículo 7 diz, então o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhes disse, como vocês podem notar e ver, este homem procura o mal. Ele sabia que era o mal. Mandou exigir as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e não os neguei a ele. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram, não lhe dê ouvidos e não consinta. Não esteja de acordo com isso. Amém? Irmãos, o que nós vamos ver nessa noite é algo muito sério. Porque quando nós olhamos uma passagem como essa, a gente pensa que isso está muito distante da nossa realidade. Talvez você pense, não estou vivendo essa situação, não tem nenhum rei tentando roubar a minha família, os meus bens, a minha esposa, os meus filhos. Mas, gente, isso daqui a gente pode dizer que é um modelo, é um padrão. E nos dias de hoje, quem quer roubar os seus bens, quem quer roubar a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, é o inimigo. E às vezes ele vai fazer isso com sutileza. Às vezes você nem vai sentir. Ele chega com uma voz mansa, sutil, uma proposta que parece boa às vezes, mas que na realidade é uma proposta que traz destruição. E é isso que estava vindo para Acabe. Não era nem algo disfarçado, era algo direto. E nos dias de hoje, muitas pessoas que não estão em Cristo vão trazer mensagens diretamente das profundezas do inferno para a igreja de Jesus Cristo. Nós estamos aqui num ambiente confortável, abençoado, amém? Não é isso? Amém. Mas quando nós estamos talvez no nosso trabalho, faculdade, e nós temos que lidar com a realidade desse mundo, nós temos que ter muito cuidado com as mensagens e as propostas que vêm para a nossa vida. Porque pode ser uma proposta, pode ser uma mensagem de destruição. E se a gente olha com mais atenção para essa passagem, o que aconteceu aqui, gente? Tinha o rei de Israel, Acabe, ele foi quem recebeu a mensagem, uma mensagem ruim. E tinha o rei da Síria que estava enviando a mensagem ruim. E o que tem dentro dessa mensagem? Ele estava querendo o quê? Vamos lá, o ouro, prata, as esposas dele e os filhos. Então ele queria causar o quê? Uma divisão entre a família. Meu Deus! E não é isso que acontece nos dias de hoje. Será que a gente não consegue notar o quanto o inimigo tem tentado dividir as famílias, até mesmo dentro das igrejas?
Se você para olhar o que a cultura está falando por aí, às vezes você liga uma televisão e o que tem lá num filme, numa novela, às vezes é o quê? Uma mensagem, uma pregação entre aspas, tá bom? Uma mensagem. Carrega uma mensagem com o quê? Não, é o personagem que está infeliz com a esposa, está cansado, aí vai e consegue uma amante, e aí ele está feliz agora. Entre aspas, é tudo mentira, é tudo ilusão. É o personagem lá na novela, no filme, que ele faz uma trapaça, aí fica rico, ganha dinheiro, faz algo ruim. É o bandido que está roubando e fica rico e feliz. E a pessoa lá assistindo e torcendo para o bandido. Então você vê que às vezes a cultura ela vai ditar algo sem que a gente nem perceba. E aquilo vai entrando na nossa mente. Vai entrando na nossa mente, vai entrando na nossa mente. Então a gente tem que ter cuidado com as propostas e as mensagens que o inimigo está enviando para nós. E quando eu falo sobre divisão de família, gente, que era, em certa forma, a mensagem que aquele homem estava enviando para cá, Ben-Hadad, o nome dele, o rei da Síria, isso é um padrão que a gente consegue ver de novo na Bíblia. E na realidade, antes disso aqui, eu gostaria de ler algo que está em Êxodo capítulo 10. Irmãos, vocês podem procurar. Gostaria que vocês procurassem. Eu vou colocar aqui rapidinho no meu celular. Êxodo capítulo 10, versículo 8. Tá bom, irmãos? Isso aqui é muito importante, então pode procurar. Êxodo, lá no comecinho da Bíblia já. Êxodo capítulo 10. Então, Êxodo capítulo 10, versículos do 8 a 11, diz o seguinte, preste bastante atenção. Aí Moisés e Arão foram levados de novo até a presença do rei, e este lhes disse: vocês podem ir adorar o Senhor, seu Deus, mas quero saber quem é que vai. Então, aqui quem está falando é Faraó, tá bom? Ele disse: eu quero saber quem é que vai adorar o Senhor. E aí continua dizendo, Moisés respondeu: iremos todos nós com nossas crianças e nossos velhos. Levaremos os nossos filhos e filhas, as nossas ovelhas e cabras e o nosso gado, pois temos de dar uma festa em honra de Deus, o Senhor. Então o rei, que era o Faraó, disse: pois que o Senhor vá com vocês, mas não vou deixar de jeito nenhum que vocês levem as suas mulheres e os seus filhos. É claro que vocês estão planejando uma revolução. Não, somente os homens podem ir adorar o Senhor, se é isso que vocês querem. E Arão e Moisés foram expulsos da presença do Faraó, do rei. Então, o que aconteceu nessa passagem que a gente acabou de ler, gente? Depois que Deus enviou algumas pragas para o Egito, Moisés e Arão se apresentaram diante de Faraó. E olha o que ele fala. Ele queria ir cultuar ao Senhor, sair dali para cultuar ao Senhor, para dar uma festa ao Senhor. E o que foi que aconteceu? Faraó disse: olha, eu quero saber quem é que vai. Quem é que vai com vocês? E aí Moisés responde: quem é que ia com ele? Ia o gado, iam as crianças, iam as mulheres. Só que aí Faraó disse o quê? Não. Ele não queria que os homens fossem cultuar a Deus com suas crianças e mulheres. Então, outra vez a gente consegue enxergar o quê? O diabo querendo separar a família. O diabo ele tem uma estratégia. O mal ele tem uma estratégia. E dentro de nós, gente, existe, lamentavelmente, desde que Adão pecou, uma natureza pecaminosa. E nós devemos orar, vigiar, ler a palavra de Deus, para que a gente não venha cair em tentação. Aleluias! Porque quando chegam mensagens como essas, que vão dizer: olha, cara, para que tu tá com essa criança? A criança dá tanto trabalho, é enjoenta, não sei o quê. Não, não é assim.
É uma bênção estar num culto como esse, onde as crianças estão aqui. Se chorar, deixa chorar, gente. Amém, glória a Deus. Isso é sinal de que tem criança aqui, é uma bênção. É uma bênção estar num lugar desse que tem diferentes pessoas, jovens, idosos, homens e mulheres. Mas o que muitos têm feito? Não, vamos separar, coloca para lá, distanteia como se fosse um peso. É uma bênção ver um irmão como o irmão Júnior que está aí com o João, né? Nos braços, enquanto ele dorme, e todo mundo está cultuando junto ao Senhor. Não está tendo divisão nem separação. Amém? E às vezes as pessoas pensam que as crianças não entendem, estão aqui sem entender nada, mas elas vão crescendo escutando a palavra de Deus. E vão crescer, se Deus quiser, nos caminhos do Senhor, para que amanhã elas sejam a igreja aqui, o futuro. Amém? Gente, o nível de artimanha, de estratégia do diabo é tão baixo, é tão sujo, que o diabo é capaz de usar até mesmo a palavra de Deus contra o próprio Deus. Aí talvez você fale assim, mas Sérgio, como assim? Acho que você está falando uma besteira aí. Não, gente, isso daí está na Bíblia. Vamos para Mateus capítulo 4, tá certo? Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 4 diz o seguinte. Pode procurar aí, irmãos, que já está rápido aqui no celular, mas queria dar um tempo para os irmãos procurarem na Bíblia, para que a gente possa ler junto. Enquanto você procura, entenda o que aconteceu aqui, tá bom? Você com certeza vai lembrar essa passagem aqui, eu acho que todo mundo conhece. Jesus, ele já tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Então, imagine, gente, alguém já fez um jejum sem comer nada aqui, 40 dias e 40 noites? Levante a mão. Eu estou levantando a mão aqui, mas não é que eu fiz não, tá? Eu só estou dando um exemplo aqui, mas eu não fiz. Imagine a fome depois de 40 dias e 40 noites jejuando no deserto. A pessoa está doida para comer, né? E aí o que aconteceu aqui, né? Mateus capítulo 4. Vamos lá, preste bastante atenção que isso tem tudo a ver com o que eu estou falando agora. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, a primeira coisa que a gente enxerga aqui, o diabo estava falando para Jesus transformar as pedras em pães, porque ele sabia que Jesus poderia fazer isso, ele tem poder para isso. Só que, gente, pedra não é comida. Então o diabo estava querendo que Jesus transformasse uma coisa, poderíamos dizer, que não era comida, não era alimento, em pão. Glória a Deus. E que usasse o poder dele de uma maneira que o Senhor não tinha mandado. Isso que é o pior. Porque Jesus, ele seria capaz, no seu poder, de transformar uma pedra no melhor pão possível. Isso não é impossível para Deus. Mas ele não estaria fazendo a vontade de Deus. Não era Deus que estava mandando ali. Amém? E aí, o que acontece? Depois dessa parte, a gente continua lendo. No versículo 5 diz: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então o que o diabo usou agora, nesse momento? A palavra de Deus. E quantas vezes a gente vai ver, às vezes uma pregação, gente, dentro das igrejas, que não tem nada a ver com a Bíblia.
eu já vi pessoa falando que a gente deveria atualizar a Bíblia, como se a Bíblia precisasse disso. Se eu não me engano, acho que foi Billy Graham que falou, foi um pregador muito famoso, que a Bíblia é mais atual do que o jornal da manhã, ou seja, de amanhã. Ou seja, o jornal que ainda vai sair, a Bíblia é mais atual. Não precisa de atualização. O que está escrito é firme. Amém. E a Bíblia não vai se contradizer. Tem muitas pessoas que falam assim, olha, porque a Bíblia é cheia de contradição. Quando uma pessoa lhe disser isso, diga assim, pois me diga uma contradição para ver se ela acha. Eu duvido. A Bíblia não é brincadeira, gente. São 66 livros que foram escritos durante anos e anos, diversos autores, e que tudo entra em concordância. Mas o diabo, ele é capaz, ele é tão sorrateiro que ele chega a fazer o quê? Se infiltra dentro das igrejas, usa a própria palavra de Deus para pregar algo que não tem a ver com a palavra de Deus, que a pessoa tem que deturpar. E aí às vezes é uma pessoa que vai falar assim, toda tranquila. Então a gente tem que ter cuidado, porque o diabo, ele vai enviar uma mensagem dele, às vezes até mesmo usando a palavra de Deus. E para terminar essa parte que nós estamos lendo, no versículo 6, perdão, no 7 diz, peraí, é o 6, né? Sim, 7. Jesus lhe respondeu, aqui foi a resposta de Jesus. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Coitado. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Amém? Então, coitado do diabo, quis fazer com que Jesus o adorasse. E desde muito tempo, o diabo já queria isso, porque ele quer tomar o lugar de Deus, mas ele não tem vocação para isso, ele não consegue. Jesus, ele não precisava se prostrar diante do diabo. Jesus, ele já é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? E é a Ele que nós servimos. Então, gente, voltando a falar o que nós estávamos falando desde o início. O diabo, ele tem sua estratégia. Mas nós servimos a Jesus, que é o Senhor dos Senhores. E não há ninguém que seja mais sábio do que o nosso Senhor. Ele é todo poderoso, Rei dos Reis. E quando vier uma mensagem para você que não tem a ver com a palavra de Deus, você deve estar preparado. É por isso que você deve todos os dias, mesmo quando você não tiver vontade, ler a palavra de Deus, ainda que seja um capítulo. Eu não vou mentir para vocês, gente. Às vezes eu acordo de manhã e em pouco tempo, talvez daqui a 1 hora ou menos, eu já tenho que começar a trabalhar. E às vezes dá aquele cansaço, você quer talvez fazer qualquer outra coisa. Mas às vezes eu me forço a ler nem que seja um capítulo da Bíblia. Se eu não tiver com vontade, não é sobre a gente ter vontade. Se tiver vontade, ótimo. Se você está com vontade, glória a Deus. Tem momentos que você está com muita vontade de ler a Bíblia, de ler a palavra. Mas a verdade é que nós, como humanos, a gente tem uma oscilação de sentimentos. Às vezes a gente está se sentindo muito feliz, às vezes a gente está se sentindo muito triste, e às vezes a gente vai estar com vontade de ler a palavra, e às vezes não. Mas com vontade, sem vontade, leia. Para que você saiba o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor, o que está indo contra a palavra dele. Porque se você não tiver conhecimento, chega uma pessoa e diz uma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, você, tá tudo bem, e você faz como Acabe, que foi aquele homem que a gente estava falando desde o início, o rei de Israel. Um homem que recebeu uma mensagem, em vez dele ser homem, corajoso, e dizer, não, isso está errado.
não vai levar nem as mulheres, que naquela época podia, hoje em dia é só uma esposa, amém? Não vai levar os meus filhos, não vai levar o ouro, a prata. E acabou, não tem negociação. Em vez de, peraí, tá tudo bem, eu vou aceitar. Se você conhece a palavra de Deus e alguém está pregando algo que não vem de Jesus, você vai saber. E não vai cair numa armadilha. Amém? Então, eu queria motivar os irmãos, melhor, encorajar vocês, a que vocês não venham a ter uma vontade, um anseio de estar longe da sua família. Que vocês não sejam como Acabe, que foi um homem que não se importou com aquela mensagem. Que vocês sejam como Moisés, que quando o faraó falou, olha, você pode adorar, mas sem seus filhos, sem suas mulheres, ele não aceitou. Amém? Então que você tenha prazer, irmão, de estar com seus filhos, que você tenha prazer de estar com sua esposa, que seja um momento onde você tem prazer, que você não está ali com pressa, com a cabeça em outro lugar, pensando em outras coisas, mas que você, glória a Deus, olha o que eu tenho aqui, os meus filhos, minha esposa, todo mundo aqui. Se você ainda não tem esposa, não tem filhos, mas você está com os seus pais, honre eles, amém? E também estar aqui na comunhão dos santos. Esse é um momento onde você não deve ter pressa para estar saindo com a cabeça, eu estou doido para ver o jogo lá da Libertadores, do não sei o que. Não, esteja vivendo esse momento 100%. Não venha querer se dividir. Que não haja divisão entre nós, irmãos. Que não haja divisão na família. E que você seja uma pessoa que vigia e que está sempre alerta. Que você seja um atalaia, uma pessoa que sabe identificar as mensagens do diabo e do maligno que estão vindo para a sua família. Se você tem filhos na escola, fique esperto, porque hoje em dia, se você para olhar um pedacinho ali da internet, você vai ver coisas que você vai ficar espantado. E que estão fazendo, às vezes, com as crianças, sem nem os pais saberem. Então você tem que sentar com o seu filho e perguntar, meu filho, o que aconteceu hoje na escola? Você tem que conversar com ele, você tem que ensinar o seu filho. Não terceirize a educação do seu filho. Não deixe a educação do seu filho a uma tela. Eu vou botar aqui porque senão ele fica tranquilo assim. Gente, cuidado. Porque qual é o dano que isso pode fazer para a mente da criança desde cedo? Você tem que passar tempo ali com o seu filho, ensinar, pegar a palavra de Deus, brincar também, que criança brinca. Mas passe tempo de qualidade com a sua família, gente. Isso é algo tão precioso que Deus nos deu. A família é algo tão lindo. Os maridos aqui nessa igreja, os homens que têm uma esposa, ame sua esposa como Jesus falou, como o Senhor falou na sua palavra, como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela sua igreja? Ele morreu. Então você tem que ser capaz até de morrer pela sua esposa. Amém? As mulheres também respeitem os seus maridos. E eu não estou falando, gente, de uma coisa pesada. Porque às vezes a pessoa cria um ambiente pesado dentro de casa, como se fosse um regime, tá ali, só falta a pessoa bater continência, que fala, né? Não é isso, gente. O respeito, ele vai aliado ao amor, gente. A casa tem que ser um ambiente leve, gente. Um ambiente de amor, onde os seus filhos vão se sentir seguros, onde sua esposa vai se sentir segura, onde seu esposo vai se sentir seguro. Eu já ouvi relato de pessoa falando que o pai, ele teve um pai tão agressivo que ele ficava com medo quando o pai estava dentro de casa. Já pensou nisso? Que coisa horrorosa, gente.
E se você está hoje aqui na igreja, e talvez você tenha passado por algo do tipo, não crie um personagem, não faça, aqui na igreja eu vou ficar, eu sou santo e tal, mas quando chega na casa, tipo assim, é briga atrás de mim. Pega ele, pai. Gente, isso aí não vai levar para nenhum lugar. Uma vez, e eu já estou caminhando para o final, eu escutei um relato de uma moça lá da igreja que eu frequento. Eu vi essa moça na cadeira de rodas e me chamou muita atenção. Nossa, menina nova na cadeira de rodas, né? E você fica se perguntando o que aconteceu, por que essa menina está aí na cadeira de rodas? E aí, de repente, estava ali na rede social e apareceu uma pessoa compartilhando um vídeo dela, ela explicando o que tinha acontecido. Aqui em Fortaleza, gente, onde nós moramos. O que aconteceu? Ela disse que o pai dela era pastor. E se eu não me engano, ele tinha alguma profissão que ele podia ter arma. Não sei se era policial ou se ele era militar. Eu acho que ele era militar. Então ele tinha arma dentro de casa. E ele era um homem que, pastor, ele ia para a igreja, provavelmente se comportava de uma forma, mas quando chegava em casa era totalmente outra pessoa, agressivo e tal. E num dia, gente, preste bastante atenção nisso, esse homem surtou, pegou a arma e começou a disparar na própria família dele, esposa, filhos, atirou na moça e por isso ela ficou na cadeira de rodas e depois tirou a própria vida. Então, se você está passando por algo, que você tem vivido um personagem dentro da igreja, esse é o momento de se arrepender, meu amigo. Chega aos pés de Jesus e se humilha, cara. A igreja é para isso, não é para a gente apontar o dedo para a pessoa e dizer, olha, está em pecado, não. Mas é para a gente abraçar essa pessoa e levar essa pessoa para a santidade do Senhor. Então a gente não precisa julgar as pessoas, mas sim abraçar e dizer, meu irmão, você está passando por isso? Então eu vou te ajudar. Vamos orar por isso, eu te ligo de noite, a gente faz uma oração, mas essa situação tem que mudar. Porque por mais que você, eu vou criar um personagem, mas se a coisa não está andando bem dentro da família, você vai nutrindo aquilo, e aquilo vai crescendo, 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 até que chega um ponto que aquilo explode. E foi o que aconteceu com aquele homem, aquilo explodiu, gente. Algo que poderia ter sido evitado, cortado. Então, que esse seja um ambiente aqui também seguro, gente. Que você tenha confiança de chegar para o seu pastor e abrir o coração, conversar com ele, chegar para o seu irmão que já tem experiência e conversar, falar, irmão, olha, eu estou fazendo isso aqui, eu estou pecando nisso aqui, me ajuda, eu estou precisando de uma mão, eu estou precisando de apoio. A gente não precisa viver um personagem, gente. Isso aqui também é família, essa igreja aqui também é família. Tem pessoas aqui que eu acredito que eu estou vendo pela primeira vez, mas são meus irmãos também. Nós temos irmãos espalhados pelo mundo todo. Então por que eu não posso aliviar o peso com o meu irmão, chegar e dizer, irmão, estou passando por isso, eu preciso da tua ajuda. Amém? Então que nesse momento nós vamos ir finalizando mesmo. Acho que eu já falei isso pela terceira vez, mas fique de pé. Nós vamos orar. Eu gostaria que você fechasse os olhos nesse momento. Acredito que eu vou tocar só mais um louvor. Mas antes disso nós vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos e reflita sobre essa palavra agora. Talvez teve alguma coisa específica nessa palavra que chamou a tua atenção. Talvez você se identificou com alguma coisa. Talvez você olhou para o que estava acontecendo aqui na igreja, você ouviu a pregação e você disse, isso está acontecendo comigo. Se esse é você, eu gostaria que você começasse a conversar com Deus. Aí mesmo no seu lugar, com seus olhos fechados, que você comece a falar com o Senhor.
E se Deus está gerando um arrependimento no seu coração, arrependimento não é simplesmente sentir tristeza, não é chorar, não é derramar lágrimas, você até pode fazer isso, mas o arrependimento é mudança. Então, que em nome de Jesus, se Deus está gerando uma mudança no seu coração e Ele está te levando ao arrependimento, fala com Ele, peça perdão a Deus pelos seus pecados, pelos seus erros. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, em uma só voz que nós possamos orar por arrependimento aqui, Senhor. Nós nos arrependemos de todas as nossas falhas, dos nossos pecados, todas as vezes que nós erramos, que nós falhamos, que nós fizemos algo que não foi do teu agrado, Deus. Nos perdoa e gera em nosso coração um arrependimento verdadeiro, Deus. Um arrependimento que vai nos levar, Senhor, a realmente obedecer e amar a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, escuta essas vozes que falam contigo agora, meu Pai, e gera, meu Deus, o arrependimento que somente o Senhor, meu Pai, pode fazer. Faz a obra sobrenatural que somente o Espírito Santo pode fazer, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que haja mudança, que haja arrependimento, que haja salvação. E em nome de Jesus nós oramos agora, Senhor, também pelo que foi pregado, Deus, pelas famílias dessa igreja, pelas famílias cristãs, meu Pai, daqui do Ceará, do Brasil, as famílias cristãs que estão espalhadas por todo mundo. Deus, em nome de Jesus, que as mensagens do maligno não venham nos contaminar, Senhor. Que a gente viva a família de verdade, Senhor. Que a gente viva, meu Pai, a tua vontade. Gera aqui homens, meu Pai, homens cristãos que vão honrar suas esposas, mulheres cristãs que vão honrar os seus esposos, filhos que vão honrar os pais, e pais que vão amar e honrar os seus filhos. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, traz transformação para as famílias cristãs, meu Deus. Tira toda a influência e mensagem do inimigo, e que em nome de Jesus, meu Pai, o teu nome seja exaltado e glorificado. Tu és santo. Igreja, levante esse clamor junto comigo. Ore, talvez você vai orar agora pela sua família. Talvez você tenha um filho, um irmão, um tio que está afastado. Que você ore por ele, que você aproveite esse momento para conversar com o Senhor, para orar ao Senhor, e que no nome de Jesus, o nome dele seja exaltado através da sua família, através da sua vida, em nome de Jesus, meu Pai. Capacita essas pessoas, meu Deus, para que elas vivam a tua vontade. E finalmente, Senhor, que o nosso maior exemplo seja Jesus, meu Deus, aquele que morreu na cruz por nós e que ressuscitou e hoje vive e está à direita do Pai, Senhor. Em nome de Jesus, que Ele seja o centro de tudo, meu Deus, que vai ser feito. Se nós vamos amar alguém, que seja para a glória de Jesus, meu Pai, por causa dele, Senhor. Se nós vamos respeitar alguém, que seja para Jesus, meu Deus. Que nós venhamos a honrar o que Jesus fez por nós na cruz, que a gente honre o nosso Deus. Em o nome do Senhor Jesus, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vou cantar um louvor rápido para que a gente possa continuar aqui. Amém? Esse louvor acho que todo mundo conhece. Vai ser algo rápido e breve. E esse louvor é Poderoso Deus. Quem conhece aqui? Amém. Glória a Deus. Então que nesse momento de louvor você entenda, eu estou adorando a Deus. E que à medida que você adora o Senhor, que você possa se tornar mais parecido com o seu Filho Jesus. Amém? Senhor Deus, visita corações nessa noite, Senhor. Feche seus olhos.